dia, bom dia, amigas e amigos. Estamos iniciando nossa live dominical, 10h30 da manhã, um domingo belíssimo aqui no Rio Grande do Sul. Não está mais tão frio quanto foi a quinta, a sexta e também o sábado, né? Hoje nós teremos um debate muito importante, muito qualificado. Nós vamos fazer um pouco um panorama do ensino nesses tempos da Covid. E para isso nós teremos uma participação também de painelistas muito qualificados, né? Agora, Paulo. O professor o Maneco entrou agora e está te ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Bom dia, prefeito Maneco, presidente da FAMURS, né? que está até meio provocador assim na imagem aqui, mas a gente vai. Ele disse que é minoria aqui no meio desses debatedores, mas ele já afirmou que será maioria no público. É isso, Maneco? Bom dia, Tarcísio. Bom dia, Lenir. Bom dia, Paulo. Com certeza vão ser maioria no público, isso eu não tenho dúvida. O prefeito Maneco, então, é o presidente da FAMURS, né? E a FAMURS que congrega os 457 municípios gaúchos, não é isso, Maneco? Exatamente, Tarcísio, né? A entidade que congrega 27 associações regionais e os 497 municípios do estado. 497. Isso, tem 44 anos de história e, sem dúvida nenhuma, esse ano que eu tive a honra de ser escolhido para guiar aí a entidade até julho do ano que vem, sem dúvida nenhuma, é o momento mais desafiador de todos, por conta das inúmeras pautas difíceis e polêmicas aí que nós temos tido pela frente. Muito bem, já estão entrando aqui o Dornelles, mandando um bom dia para todos nós aqui. A Tanara Lucas também mandando um bom dia. Vou pedir a todos os que estão nos vendo e ouvindo que curtam, compartilhem, que comentem. O Raul Kahn também mandando um gesto de bom dia para nós. A Caroline Hoffman, bom dia. Live tão esperada, assunto tão importante. Eu concordo, eu também estava esperando muito para fazer essa live. Inácio Fritzen, Ana Armed mandando um bom dia, o Inácio também, a Clarita, bom dia a todos, em especial ao Colorado Maneco, já começou, né? A Clarita, que é a presidenta do PT aqui de Novo Hamburgo, o Ederson Rodrigues também mandando um bom dia, a Jennifer Conceição, aliás, dizer aqui que a Jennifer é pré-candidata a vereadora aqui pelo PT, uma militante do movimento negro, assim como a Tanara Lucas, também é pré-candidata a uma militante do movimento das pessoas com necessidades especiais, e ela tem um debate assim extraordinário sobre o tema da educação para as crianças autistas, né, que ela tem feito, que é um desafio gigantesco e muito mal resolvido no âmbito da nossa educação. Ana Armed dizendo que tem um grande prazer tendo a nossa companhia hoje de manhã. O Ronan Dannenberg também mandando um bom dia. A Dinora Cunha dizendo que na educação começa a mudança, então vamos valorizar a vida por aí. E o Raul Kahn também já entrando na provocação, dizendo que o Colorado está presente. Vamos, Colorado. Saudar também a professora Elenir Schirer. É Schurer ou Schirer? Schirer, presidenta do CEPERS, uma lutadora, uma professora da educação pública, né, que tem tido uma liderança extraordinária no movimento das professoras, dos professores do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por tua participação, professora Elenir. Dá o teu bom dia aí para a turma. Obrigada, Tarcísio, pelo convite. Bom dia a todos os debatedores, bom dia àqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa live. Eu acho que é importante o tema, né, Tarcísio, da educação, que deveria ser sempre um tema o mais importante, mas agora na pandemia se destaca, né, pelas dificuldades que estamos vivenciando e principalmente com o temor, né, com essa proposta do governo de retomar as aulas no dia 31 de agosto. Então, estamos aí numa batalha, porque para nós, hoje, escolas fechadas são vidas preservadas, né? Então, que tenhamos um bom debate.
Muito bem, olha só, a professora Elenir já entrou aqui também, a tua colega de direção do CEPERS, né, aqui do núcleo, do núcleo aqui desta região, a Viviane Bermudes, né, que é uma professora muito comprometida com a luta também, e que só não está no painel aqui porque tu estás, viu, Elenir? Ela abdicou em teu favor, então... Mas a Viviane certamente vai acompanhar a gente, vai ajudar a gente a divulgar essa live, curtir, compartilhar, comentar. O Jandir Ponce também, olha aqui, ó, já está 3-0 aqui. Bom dia a todos, em especial ao líder do Campeonato Brasileiro. O Odilon Santos também mandando um bom dia. Alex Ronot dizendo abraço a todos, um especial ao meu grande amigo Paulão, ex-colega do Pio 12, né, o Alex. Vitor Gatelli, Renata Chu, Nilson Torriano, também nosso pré-candidato a vereador, também outro militante do movimento negro e da luta da criança e do adolescente. A Ana Ahmed te mandando um especial abraço, Helenise, porque acho que vocês se conhecem. O Antônio Feitosa, que é um professor muito lutador aqui de Novo Hamburgo, a Carla Pereira, mandando também um bom dia, a Irene Zimmermann, que é minha irmã, minha família é grande, viu, gente? Eu sou 11º de 13, né? E a Irene é a 9ª de 13, né? Muito bem. Paulo, dá teu bom dia também, professor de várias escolas aqui da rede, e hoje do Liberato, né? E presidente do Conselho Municipal de Educação. Dá teu bom dia aí, Paulo. Então, quero dar um bom dia a todos e, primeiramente, agradecer o convite de estar participando dessa live e trazer alguma contribuição enquanto educador, que, nesse momento, como já disse a professora Elenir, é muito debatido e um grupo pouco escutado até então, né? Se ouve muitas pessoas falar sobre a educação e muito pouco o professor poder falar sobre a educação, sobre o retorno, né? Então, as decisões estão sendo feitas, muitas vezes, claro, com amparo técnico, a gente não nega isso, né? Mas também é uma ponta que não é uma ponta, né? Na verdade, é quem faz a educação, são os professores e seriam os primeiros a serem ouvidos e a se posicionar, né? Então, agradeço o convite, eu acho que hoje de manhã será uma bela live, uma bela mesa aí para a gente discutir e debater sobre a educação, sobre a pandemia, sobre o retorno, não retorno, sobre preservar vidas, sobre segurança dos nossos alunos também, sobre famílias e também trazer um pouco da visão do Conselho Municipal de Educação, né? Como também fui convidado nessa live nessa condição, né? Não só como professor, mas também como representante principal, no caso, estou nesse momento, né, na presidência do Conselho Municipal de Educação. Então, um bom dia a todos, né? Vamos começar a trabalhar um pouco. Lembrar aqui que o Paulo está em Curitiba na manhã de hoje, né? Foi visitar a filha que está de aniversário, né? Um feliz aniversário. É da tua filha? Da minha filha, exato. Filha única, né? Mas a gente, filha única. Tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás, né? Então, ela está estudando na Federal aqui de... está estudando na Federal aqui de Curitiba. De Curitiba, do Paraná, né? Então ela passou aqui pelo ProUni, né? Maravilha, 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 viu só? O Davi Moreira também mandando um bom dia. O Ronan Dannenberg, viu, Maneco, dizendo o Maneco da minha Taquari, né? Márcia Fernandes, professora aqui da rede, dirigente municipal da entidade das professoras e dos professores, né? Do nosso sindicato de professores aqui municipais de Novo Hamburgo. E conselheira municipal. E conselheira municipal também, e ela, na verdade, só não está porque ela declinou em teu benefício também. Então, muito obrigado a Márcia e a Viviane também. Vamos começar pela professora Elenir, que, vamos dizer assim, que, como sendo a representante dessa grande categoria das professoras, dos professores do Estado, eu gostaria de desse um
vamos abordar primeiro esse tema da volta às aulas, depois a gente desdobra isso em outros temas, mas esse tema da volta às aulas, eu vi uma pesquisa que o CEPERS fez, né, sobre esse tema, com as direções das escolas, com as direções dos núcleos. O que o CEPERS pensa sobre esse tema do retorno às aulas agora? Bem, Tarcísio, nós preocupados com a proposta de volta às aulas, nós fizemos uma pesquisa. Essa pesquisa atingiu 970 escolas, 730 escolas, 253 municípios. E nessas escolas nós ouvimos pais, alunos, professores e funcionários. O primeiro dado importante é dizer que dos diretores que responderam à pesquisa, 92% dizem que as escolas não têm estrutura para voltarmos às aulas agora. Desde o ambiente escolar, com arejamento necessário, né, porque se nós voltarmos, tem que ter as janelas abertas, no mínimo, e a porta para que o ar circule. Nós temos escolas estaduais no Rio Grande do Sul que têm janelas que não abrem, que estão desgastadas pelo tempo, e apesar de estarmos 5 meses com as escolas fechadas, ainda não foi resolvida essa questão. Nós temos também 84% dos pais que disseram que só mandam seus filhos se tiver vacina. Enquanto não tiver vacina, não mandarão seus filhos para as escolas. E daí nós temos números altíssimos também em relação às verbas que são repassadas para as escolas que estão em atraso. 71% das escolas da verba da autonomia financeira estão em atraso também no estado do Rio Grande do Sul. E nós temos questionado, inclusive, os protocolos apresentados para nós voltarmos às aulas. Veja bem, Tarcísio, nós vamos ter aqueles tapetes onde as crianças vão limpar os pezinhos, né, os calçados, para não levar a contaminação para dentro, e medir a febre. Só que nós temos discutido com muitos infectologistas, e eles são muito claros em dizer que a febre é um sintoma só. Pode ter outros sintomas sem ter febre e estar com a Covid. E mais, as crianças, elas não apresentam um quadro muito forte em relação à Covid, na sua ampla maioria, e muitas delas não apresentam nenhum sintoma, são assintomáticas, mas são distribuidoras do vírus. Então, nós estamos muito preocupados, porque o que foi levantado até agora, somente medir a febre, limpar os seus pés para entrar nas escolas, é insuficiente para que as escolas não se tornem, na verdade, um polo de distribuição do Covid-19. E na escola pública, nós temos muitos alunos que moram, muitas vezes, com a casa que não tem espaço suficiente para manter o isolamento, né, o distanciamento, muitas vezes com seus avós morando na mesma casa. Então, nós temos a certeza, se voltarmos agora, nós teremos um surto de Covid-19 partindo das escolas, e é isso que nós queremos evitar. Né? O ano letivo a gente recupera, o ano letivo não fecha junto com o ano civil, pode ser no ano que vem ainda, agora, a vida que se perde não se recupera mais. Portanto, não é momento de voltarmos, porque a curva ainda está crescendo, não está caindo, e nós só poderíamos pensar em volta quando estivéssemos numa curva descendente e consolidada, coisa que nós não vivemos no Rio Grande do Sul nos dias de hoje. Muito bem, Helenir. Acho que é importante saber desse esforço que o CEPERS fez no sentido de ouvir as direções, os pais, enfim, a comunidade escolar como um todo. Maneco, eu vi um artigo teu essa semana na Zero Hora de Porto Alegre e também tenho acompanhado tuas manifestações pela imprensa. Né? A FAMURS também fez uma pesquisa, né? Sobre esse tema. E qual é o centro assim da preocupação da FAMURS sobre a questão do retorno às aulas? Bom, Tarcísio, como tu disseste, né, a entidade que congrega os 497 municípios procura sempre dialogar muito antes de tomar uma posição tão importante quanto esta, né? E nós pesquisamos, então, com todos os prefeitos e prefeitas gaúchas, tivemos a resposta de 442 prefeitos e prefeitas, e 95% se manifestaram contra o calendário escolar proposto de retorno às aulas, proposto pelo governo do Estado. Ou seja, a maioria esmagadora dos prefeitos e prefeitas não querem a volta às aulas nesse momento por uma série de motivos,
mas que podem ser resumidos em não colocar as crianças e os nossos servidores da educação em risco, neste momento em que a pandemia permanece alta. Infelizmente, os números ainda estão subindo e nós não temos nenhuma garantia de que nas próximas semanas nós teremos uma redução nesses números que pudesse viabilizar em nós uma expectativa de retorno às aulas, mesmo que com o cumprimento de todos os protocolos. E, além disso, tem algumas questões práticas que é importante a comunidade toda ficar sabendo, porque no dia a dia, quem realiza, quem organiza a volta às aulas no município é a prefeitura, não é o Estado. Começa pelo transporte escolar, que quem faz o transporte dos alunos em quase a totalidade dos municípios é a prefeitura. Os alunos do Estado e das escolas municipais, eles vão no mesmo transporte para as aulas. É um transporte que já é lotado por natureza, né? Quem conhece o Rio Grande do Sul sabe disso. É um transporte que não é feito em ônibus com as condições ideais, porque são ônibus que circulam por estradas de chão, estradas com dificuldade de manutenção, uma série de questões, e que acabam sendo ônibus em precárias condições. A grande maioria do transporte não tem monitor, é o próprio motorista que cuida das crianças, tá? E nós ter a ilusão de que este transporte vai ter segurança sanitária, de que nós vamos conseguir colocar um monitor em cada ônibus, que as crianças vão ficar de máscara, que elas vão se comportar, ficar sentadinhas, mantendo o distanciamento, e mais, que cada ônibus desse vai ter higienização a cada viagem, isto é de uma hipocrisia completa, tá? Nós imaginarmos que o transporte vai ter sanidade. Eu não estou nem entrando para dentro da escola. Eu estou falando só do transporte, que já é um transtorno enorme. Junto com isso, bom, vamos lá. Vamos fazer de conta que os municípios tivessem a intenção, então, de cumprir os protocolos, né, rigorosos. Nós estamos no ano eleitoral, não tem como contratar servidores, a lei proíbe. Ou seja, nós não podemos botar monitores nos ônibus. Não dá tempo de contratar empresas para fazer a higienização. Primeiro, que não tem dinheiro. Segundo, que teria que licitar, demora. Né? Terceiro, nós temos inúmeras empresas de transporte que, infelizmente, já declinaram do seu contrato. Por uma série de razões, porque quebraram, porque o dono foi fazer outro negócio nesse período todo. Teria que recontratar empresas para fazer estas rotas. Então, ou seja, estou pegando um ponto só, que é o transporte, e olha a quantidade de questões que eu já elenquei de dificuldades. Bom, aí nós vamos para dentro da sala de aula. As escolas do Estado, infelizmente, têm piores condições do que as dos municípios. As dos municípios ainda têm uma condição um pouco melhor, né? Por estar mais próximos para os municípios terem um pouco mais de condições de realizar e mais compromisso com esse trabalho também. Já citei um problema, contratação de servidores para poder medir a temperatura na entrada, para poder ampliar a higienização. Isso não é possível por conta do ano eleitoral. Nós temos inúmeros servidores no grupo de risco que não vão voltar às aulas e que nós não teremos como substituí-los. Segundo, o governo propõe retornar às aulas só aonde é bandeira laranja e amarela. Então, se fosse hoje essa volta às aulas, 60% da população do Estado, em qualquer situação, não iria voltar às aulas. Bom, nós vamos pegar o exemplo aqui do Vale do Taquari, que estava em bandeira laranja. Então, eu me preparo, eu recompro toda a merenda escolar, eu compro os insumos, etc., preparo tudo, e a semana que vem, volta para a bandeira vermelha. Eu não posso retornar às aulas. Como que vai ficar a merenda que eu comprei, que é perecível? As verduras, as frutas, o leite, que são perecíveis. Como que vai ficar o transportador escolar, que eu chamei de volta para retomar o seu contrato? Ele contratou o motorista, ele comprou combustível, etc., e a semana que vem ele vai ter que parar, porque nós voltamos para a bandeira vermelha. Ou seja, os transtornos são enormes, inclusive na proposta do governo do Estado. Então, e por fim, só para botar aqui para mim o que é a situação de mais difícil compreensão. Qual a razão do governo do Estado estar com pressa de retornar às aulas? Eu não consigo enxergar a mínima razão, porque o próprio governo diz que os pais não vão ser obrigados a retornar, mandar os alunos para a aula. Bom, se os pais não são obrigados, é sinal que não vai ter prejuízo no ano letivo. Porque eles não são obrigados, então o pai vai poder escolher se o aluno vai continuar na aula remota ou se ele vai retornar para a sala de aula. Qual é a razão da pressa? Nosso Estado já passou por greves longas, já passou por outras situações parecidas, obviamente não se compara com esta. Mas não há razão para retornar às aulas
colocando em risco milhares e milhares de crianças, milhares e milhares de servidores. Então, nós não vemos qual é a razão. Não, é incompreensível esta necessidade de retornar às aulas, sem contar que o Rio Grande do Sul vai ser o primeiro estado do país a retornar na integralidade às aulas, pelo menos pela proposta, o que nenhum estado ainda fez. Então, nós vamos ser o último estado a ter o coronavírus e o primeiro a retornar às aulas. É uma incongruência completa. Enfim, pude ir longe aqui, citando argumentos que não indicam a volta às aulas neste momento. Pode ser que daqui a 20 dias, pode ser que daqui a 30 dias, tomara que sim. Nós estamos trabalhando e se esforçando para isso. Todo mundo quer que a pandemia diminua e que a gente retorne às aulas. Todo mundo quer isso. Todo mundo está cansado, todo mundo está preocupado, né? Mas antes de qualquer situação dessa, nós temos que cuidar das nossas crianças. Nenhum prefeito ou prefeita quer ser responsabilizado pela contaminação de uma criança numa escola. Muito bom, Maneco. Te ouvindo, assim, eu fico impressionado, porque parece que, vamos dizer assim, a desinteligência tomou conta mesmo desse país, né? Porque os argumentos que tu trouxe aqui são argumentos definitivos, não tem... Como é que é possível que um governo de Estado tenha proposto e criado uma celeuma no Estado sobre esse tema, sem ter considerado essas questões antes, sem ter dialogado antes com os CEPERS, com a FAMURS, né? Então, parece que a desinteligência, a estupidez, a falta de sentido tomou conta mesmo desse país e aqui no Estado também. Mas olha só, está chegando inúmeras mensagens aqui, Ana Armed, muita gente saudando aqui as excelentes contribuições da Helenir e do Maneco, Ana Armed, Ana Zimmermann, Regis Tiaraju Felizardo, que também é pré-candidato a vereador, Raul Kahn, Kátia Reichov, Eduardo Oliveira, todos os Juraci Lemes, também pré-candidato a vereador, Caroline Hoffmann, também deve ser professora, viu, Helenir? Também dizendo que concorda muito com a linha de intervenção, professor Feitosa também, Terezinha Matos, a Celinha Rodrigues, Egon Dobler, Ederson Rodrigues, enfim, é um mundo de gente aqui mandando mensagens. Quero pedir a todos que compartilhem, que curtam, que comentem na live, porque isso ajuda a que ela vá mais longe. Vitor Gatelli, Gerson Ribas, né? O Gerson Ribas mandando um bom dia do Teatro Luz e Cena, que também é um outro ator que tem sofrido muito aí nessa área da cultura, tem sofrido muito. E que, felizmente, foi aprovada a lei proposta pela Benedita da Silva, né, que vai apoiar o setor cultural do nosso Estado. Professor Paulo Thiele, esse panorama trazido pela professora Helenir, pelo Maneco, né, presidente da FAMURS, como esse panorama é visto aqui na cidade de Novo Hamburgo? Bom, esse é o problema de a gente participar de uma mesa tão qualificada aí, né? De uma live desse tipo. Porque os colegas já foram bastante definitivos na análise global de todo o processo, de todo o problema, né? Claro que o Conselho Municipal ele se debruça sobre a realidade do município de Novo Hamburgo, né? Mais a educação infantil, o ensino fundamental. E exatamente nesse ponto assim, que causou muita estranheza para nós, e preocupação, mais do que estranheza, a posição do governador de estabelecer uma data de retorno e começar justamente por aquilo que é um consenso entre os educadores da rede, né, pelo que a gente pôde acompanhar, porque o Conselho Municipal ele é uma entidade representativa de vários setores da sociedade, não só por professores, então ele traz, nos seus debates, nas suas discussões internas, ele traz um olhar de vários pontos, né, sobre o problema da educação e vai se construindo aí um entendimento sobre o processo, né, um entendimento que a gente tinha exatamente o oposto do que o governador vem propondo, né, e de que começasse pela educação infantil o retorno, né, e nós temos exatamente o entendimento contrário, né, e por que a gente entende o contrário? Porque os protocolos de segurança eles devem ser seguidos, né?
A Prefeitura de Novo Hamburgo, a SMED, ela já elaborou e já está pronto, né, o plano de contingência que traz todo o protocolo, todo o procedimento. Né, a gente já apreciou e tal, inspirado em vários modelos, a gente acha que está até a contento, mas o momento desse retorno, o entendimento é que não fica claro para ninguém, né, porque nós não temos um balizador sobre isso. O que a gente faz? Acompanha em locais onde houver um retorno. Né? A gente sabe que em Manaus, né, andou dando um retorno aí, e o resultado foi assustador quando foram fazer o exame nos professores. Né? E aí o número de professores contaminados é altíssimo. Né? Fora do nosso país, os Estados Unidos, que também começou com os alunos, e imediatamente, assim, aquilo que todo mundo sabe, que todo mundo diz, né? Que os alunos, que a professora Elenir bem colocou, né? São assintomáticos, e aí eles são vetores de transmissão. O aluno está indo à aula, não sabe que está com o vírus e acaba transmitindo para os colegas, que transmite para os seus familiares e tal, né? Então, isso é um grande problema. E na educação infantil, para os bem pequenininhos seguirem exatamente esse protocolo, é muito difícil mesmo, né? Então, aí fica o que o Maneco colocou, né? Quem é que quer assumir essa responsabilidade? Aonde estão os parâmetros e os padrões que o governador diz, olha, é mais seguro a gente começar pela educação infantil, né? É por aqui que a gente deve começar, aqui nós temos a garantia de uma saúde pública, nós vamos garantir os professores, os alunos e seus familiares. Eu realmente desconheço, né, da onde foi que tiraram essas medidas. E mais, né, por que a pressa em começar? E, fundamentalmente, né, a gente não está falando em retorno às aulas, nós estamos falando em retorno presencial, porque as aulas estão acontecendo de modo remoto. Então, assim, estamos perdendo o ano, não se recupera mais. Bom, em parte, não é a mesma coisa que uma aula presencial, né? Mas a perda, comparado com a vida, nossa, não tem nem comparação, porque os alunos, de alguma forma, de alguma maneira, há um esforço coletivo das escolas, dos professores, dos colegas, de que, né, todos possam estar, de alguma maneira, fazendo as atividades propostas, né, e que possa garantir minimamente um aprendizado e que esse ano educacional não esteja perdido. Né? Então, não vejo assim, acho que tem tantos outros setores, foi citada a questão da cultura, né? Por que não debater também esses outros retornos? Se um aluno pode ficar 5, 6 horas fechado numa sala, que muitas vezes com problema de ventilação, né? Ou se foram uns dias, como foram esses 2 dias que antecederam aí um frio e fechar as janelas e outro morre de frio, outro morre de vírus, é complicado, né? Então, acho que não há, nesse momento, assim, a tão urgência, sem que se tenha uma boa segurança de dizer, olha, podemos mandar nossos filhos, nossos alunos podem retornar às escolas, que todos os protocolos vão garantir, né, uma boa saúde, né, uma seguridade com relação à saúde. E nesse momento em que, como eu disse, a gente espelha em outros modelos, né? Nenhum lugar do mundo o retorno das aulas foram discutidas com uma curva em ascensão ou no pico, como a gente está agora. Né? Ela tem que estar declinando no mínimo 4, 5, 6 semanas, no mínimo, né? E a gente está discutindo o retorno às aulas agora, exatamente no pico da pandemia na região sul do nosso estado. Né? O jornal NH publicou aí, eu leio hoje de manhã no eletrônico, né, digital deles, que Novo Hamburgo está entre as cidades com mais de 100 mil habitantes que estão um número altíssimo de contaminação. Né? Então, a gente não vê, né, segurança alguma nesse momento para que a gente possa estar discutindo o retorno presencial. Acho que a gente tem que discutir, sim, né, a capacidade, a capilaridade de atingir as crianças todas nesse modelo educacional que a gente está fazendo agora, que é remoto. Olha só, chegou aqui, Paulo, um catatal, né, de participações de novo, Pamela Vieira, Tanara Lucas. Kátia Reichoff está trazendo uma informação aqui,
Pesquisa da Universidade de Harvard, divulgada nessa semana, diz que crianças, mesmo assintomáticas, têm uma carga viral maior do que os doentes graves. Portanto, mais uma razão para as aulas não serem retomadas nesse momento. Antônio Feitosa, Patrícia Michelin, professora também, Ederson Rodrigues, Caroline Hoffmann, Edson Kowalski, pedir a todos que compartilhem, que comentem a live, que curtam, porque verdadeiramente é importante que esse tema chegue mais longe. Agora que tu falou, Paulo, sobre... Eu nem tinha me dado conta de que eu lembro agora, assim, como tu mencionou, que de fato a retomada seria pela educação infantil, que é digamos, o segmento mais complexo que tem. Eu me pergunto, e não sei se a Helenir ou o Maneco teriam condições. Maneco, que bela cuia, hein? Isso é o chimarrão dos chimarrões. Não é que nem o meu aqui, que é uma cuia mais singela e tal. Mas eu não sei se vocês teriam condições de me falar. Você sabe que no jornalismo dizem que sempre, quando tu lê uma notícia, tu tem que ler o subtexto. Qual é o subtexto dessa, digamos assim, dessa medida tão extraordinariamente desinteligente proposta pelo governo do Estado? O que levou o governo do Estado a jogar esse tema desta forma, né, de forma que parece que de irresponsabilidade total, porque os elementos que vocês levantam são elementos definitivos. O que levou isso, Maneco? O que tu acha disso? Primeiro, Tarcísio, só dizer que a minha cunha eu ganhei lá do município de Paverama, município vizinho aqui de Taquari, né? Se emancipou da nossa cidade e me deram de presente. É uma cuia que eu gosto de tomar chimarrão com ela aqui, é muito boa, e gosto de cuia grande mesmo. Gasta mais, mas de vez em quando dá. Mas, assim, eu acho que o porquê da educação infantil, a gente tem que ser bem claro e transparente, né? O governo do Estado está propondo o retorno pela educação infantil pela única razão da pressão das escolas privadas, que é legítima, que é verdadeira, os argumentos são financeiros são corretos, né? Mas, na nossa opinião, não são prioridade nesse momento. O que o governo do Estado deveria fazer, e que, inclusive, a FAMUR sugeriu para ser feito, mais de uma oportunidade, era viabilizar via Banrisul uma ação, um projeto, um financiamento a juros subsidiado que possibilitasse as escolas privadas, que são empresas, né, e atuam como tal, que possibilitassem elas de permanecerem vivas nesta pandemia. Mas, infelizmente, a gente sabe as dificuldades que a gente tem enfrentado. O governo federal é omisso na situação, não tem uma política econômica para nenhuma área do país nesta pandemia. O governo do Estado também se focou demais, na nossa opinião, nas questões de restrições, no modelo de distanciamento, bandeiras, etc. Se focou nisso e não focou em nenhum projeto de manutenção, não vou nem dizer de melhoria, mas de manutenção econômica do Estado para os setores que foram prejudicados pela pandemia, isto é inegável, né? E o fato de não ter nenhuma política econômica para minimizar as perdas dos setores, que nenhum setor pediu para ter lucro, os setores queriam sobreviver. O governo do Estado poderia, através do Banrisul, ter tido ações para ajudar nessa questão, e não fez. E as escolas privadas, especialmente as de educação infantil, espalhadas por todo o Estado, uma das propostas que apresentaram foi esta, de terem o auxílio para sobreviverem neste período, porque elas geram emprego, na maioria dos casos são pequenas escolas, aqui em Taquari, por exemplo, nós temos meia dúzia de escolas de educação infantil privadas que a gente conhece, as donas conhecem, as professoras, e sabem que nenhuma delas ganha rios de dinheiro com escola de educação infantil privada, e que estão realmente muito preocupadas nesse momento. Tá? O Banrisul poderia ter estendido a mão. É para isso que o banco serve, ou para isso que ele deveria servir. Mas o governo do Estado preferiu fazer o mais fácil, né, que é propor a volta às aulas, e com isso joga a responsabilidade para a sociedade e não mais para si. Tá? Então, na nossa opinião, o momento era do banco atuar naquilo, na razão dele existir. Um banco público de propriedade dos gaúchos, e que em momento de crise deve estar ao lado das empresas e do cidadão gaúcho. E poderia, sim, teria condições financeiras para isso, tá? Para poder estender a mão para as escolas e segurar elas mais 3, 4, 5 meses, né? Com condição mínima de sobreviver, pagando as despesas básicas
para que pós-pandemia elas pudessem retornar e aí sim, obviamente, recuperar suas perdas, que a gente sabe que a economia vai demorar um tempo para reagir e numa crise dessa não poderia ser diferente, está sendo assim no mundo todo. Mas faltou parceria do governo do estado e do Banrisul para ações que pudessem minimizar as perdas e que pudessem viabilizar que a gente, nesta hora, não estivesse discutindo isso. Se nós estivéssemos discutindo aqui a conscientização da sociedade para a gente adotar mais as medidas de prevenção e sair mais rápido da pandemia. Eu concordo plenamente contigo. Aliás, a professora Helenira Caroline Hoffmann está mandando aqui uma informação que Manaus tem sido referência nacional desse possível retorno. Porém, ao ter contato com os profissionais de lá, as informações são de que houve um investimento financeiro pesado por parte das escolas privadas, mas as escolas públicas não tiveram o mesmo suporte. E mesmo assim houve problemas de contaminação, sem contar a desigualdade entre estudantes. O que o CEPERS avalia? Qual é o subtexto dessa, digamos assim, dessa proposta tão estranha feita pelo governo do estado de afogadilho, sem ouvir a comunidade e aparentemente demonstrando total desconhecimento da realidade objetiva do estado? O que te parece? Para mim, até pior, Tarcísio, porque o governo fez uma pesquisa. Fez uma pesquisa, e na pesquisa que o governo fez, já saiu que as escolas infantis deveriam ser as últimas a voltar. Então, na pesquisa do governo, nem é na nossa. O governo, ao fazer isso, eu concordo com o Maneco, é a pressão da escola privada, mas não somente a pressão da escola privada, é a pressão também das empresas. Porque são as crianças que têm mais dificuldades das mães deixarem, e o governador disse isso numa entrevista, deveriam voltar às escolas infantis, porque as mães que trabalham daí teriam onde deixar os seus filhos. Vejam bem, quando o governador entende que a escola é um depósito de criança, a gente fica preocupado por onde andará a educação num governo como este, né? Porque ele deixou muito claro, nós ficaríamos cuidando as crianças enquanto os pais pudessem trabalhar. Mas vejam bem, Tarcísio, os pais que têm condição financeira não vão mandar seus filhos. Contrata alguém para cuidar das suas crianças, enfim. Quem vai ir como cobaia? Serão os filhos dos trabalhadores. Serão aquelas crianças onde os pais têm maior dificuldade financeira. Mas nós queremos dizer para o governo, eu acho que para a sociedade tem que entender isso, a vida de uma criança, independente da situação econômica, vale tanto quanto a outra, né? E a educação infantil é onde nós não conseguimos guardar o distanciamento social. Como é que tu vai guardar o distanciamento com uma criança de 1 ano? Ou quando tu tem que trocar as fraldas? Então, é onde tem mais contato físico, é onde o governador resolveu que voltaríamos. A outra coisa, é impossível nós voltarmos antes de ter teste em massa. Porque como nós colocamos, como há os assintomáticos, que pode ser o vetor de contaminação, qualquer governo responsável, enquanto não tiver a vacina, deverá fazer teste em massa com os alunos, com os professores, com os funcionários de escola, para ver se alguém está contaminado. Veja bem, Tarcísio, nós estamos agora com plantões nas escolas. Mesmo com plantões nas escolas, nós temos diversos funcionários de escola que foram contaminados, diversas direções de escola que foram contaminadas. Neste período, nós já perdemos 3 professores e 3 funcionários para o Covid. Vejam bem, no plantão são pouquíssimas pessoas circulando nas escolas. Agora, vamos pensar essa escola funcionando com 50% da sua capacidade. Quantos serão infectados? Quantas vidas perderemos? E como disse o Paulo, as crianças estão sendo atendidas remotamente. Sim, nós gostaríamos, inclusive nós, professores, gostaríamos que voltasse logo, que achasse a vacina para nós voltarmos presencialmente, porque esse ensino remoto tem exigido demais dos professores. Os professores hoje trabalham 3 vezes mais do que trabalhariam se estivesse com as aulas presenciais. Tem gente que diz que a gente não quer voltar à aula porque não quer trabalhar. Eu quero dizer, nós estamos trabalhando muito mais e mais estafante. Por quê?
Nós não dominávamos as mídias sociais, nós não dominávamos essas ferramentas que nós estamos usando hoje, por exemplo. Agora, para te dar aula no Meet, por exemplo, tu tem que dominar. Então, nós estamos aprendendo, porque a pandemia também nos pegou despreparado. Nós éramos acostumados das nossas aulas presenciais e, de repente, nós tivemos que trabalhar remotamente. E estamos ainda no processo de aprendizagem. E toda aprendizagem, o Paulo pode confirmar, nós, professores, a gente não tem certeza do qual será o resultado. Então, isso gera uma angústia dos professores. Diferentemente, quando tu tem o teu aluno na tua frente, tu pode ver as dificuldades e saná-las quase que imediatamente. Neste momento, nós estamos impossibilitados de fazer isso. E mais, Tarcísio, que nos angustia muito, é que tem um alto percentual de alunos que estão totalmente à margem de todo esse processo. Não estão sendo atingidos, não têm acesso à internet. Muitas vezes as escolas mandam fisicamente materiais, mas as pessoas não têm dinheiro para pagar um ônibus para ir até a escola buscar esses materiais. Estão totalmente à margem. Eu acho que a grande preocupação do governo, da Secretaria de Educação, deveria ser, em vez de pensar em voltar às aulas de forma atabalhada, deveriam pensar qual planos teremos para recuperar esses alunos que ficaram à margem, porque isso sim é uma preocupação real para aqueles que têm responsabilidade com a educação. Muito bom, Helenir. Chegou mais um número grande de mensagens aqui, concordando muito com a linha de argumentação, tanto do Maneco quanto da Helenir. Chegou uma mensagem da Marlina Naloski, que também é outra pré-candidata a vereadora aqui da nossa cidade. Tem uma pessoa que mandou, a Rosemary Lorenz Martins, sugerindo um meio termo, bom senso. É um debate mais complicado de fazer, porque é difícil tu negociar, né, a possibilidade da vida das crianças, das professoras, nessa contingência da Covid. A Carla Almeida está mandando, também dá um bom dia para a Carla, mandando uma mensagem que uma simulação, uma informação publicada na Folha de São Paulo, uma simulação calcula que até 46% de alunos podem ser infectados 2 meses após a volta às aulas. Então, vamos dizer assim, é um dado assustador, por ter 50% de uma população, a população da escola pública do estado é de 1 milhão de estudantes, né? Tu ter 50... 900 e poucos mil, não chega bem a 1 milhão. Quase 1 milhão de estudantes, né? Deixa eu ver aqui mais. Roberta Eduardo, esse debate divide muitas opiniões, mas por não ter políticas públicas de fato para os trabalhadores, né? Bom, eu queria, Paulo, te propor que, além de continuar nesse tema, a gente pudesse entrar um pouco num outro tema que tem sido objeto de grandes debates assim na rede, que é esse tema da merenda escolar. Aqui mesmo em Novo Hamburgo tem toda uma discussão sobre isso. Eu imagino que o Conselho, ao menos o Conselho de Segurança Alimentar tem debatido esse tema, o Conselho da Educação também. Como é que isso é gerido no âmbito, vamos dizer assim, desse sistema que tem, na verdade, nós sabemos que tem merenda nas escolas porque as crianças, muitas delas têm fome, muitas crianças não têm alimentação adequada em casa. Como é isso hoje, durante a pandemia? Essas crianças estão passando fome? Né? Essas crianças estão recebendo esse suporte que elas têm direito de receber? Como que está isso, Paulo? Tem como nos levantar um pouco esse assunto? Bom, mais como cidadão, né? Porque no âmbito do Conselho Municipal de Educação não é exatamente a alçada, porque é do Conselho de Segurança Alimentar, né? E da Assistência Social, e também sob responsabilidade da SMET. Claro que o Conselho acompanha, se preocupa, né, com esse processo, e logo nas primeiras semanas ali, quando se tinha certeza, hoje não se tem quase certeza de nada, mas lá no início se tinha certeza nenhuma de como essas coisas se dariam, né? A princípio era para ser 15 dias, depois 20, um mês e tal, né? E agora nós estamos aí indo para o final de agosto
e também apontando os problemas que parecem que eram aqueles lá, lá da metade de março, quando se decidiu parar para garantir a segurança e a saúde de todo mundo, os envolvidos aí no processo da educação e da sociedade como um todo, né? Daquele momento, então, houve uma decisão por parte da secretaria de que a verba da merenda seria guardada para o retorno, porque a ideia é que talvez então pudesse alongar o ano, além da data inicial prevista, e para garantir merenda em todo o momento em que os alunos estivessem na escola, né? Bom, é o que aconteceu ao longo de todo esse processo. Muitos vieram consultar o conselho, perguntaram o que achava, qual era o nosso poder de decisão, né? Eu disse, olha, o conjunto de conselhos talvez juntos tenham mais força para questionar uma decisão, porque a decisão, afinal de contas, está ainda, né? E assim é, da SMED a decisão de que momento começar a distribuir a merenda. A gente acompanhava que vários municípios estavam distribuindo a merenda escolar para os seus alunos, né, também no estado, e Novo Hamburgo fez uma opção que não era, né, nesse sentido, que era então guardar para o retorno. Claro, o que a gente percebe, assim, né, uma vez que está assinado e decretado, né, e publicado agora a flexibilização dos dias letivos, então não há necessidade de cumprir os 200 dias letivos, logo, tu não precisa garantir a merenda para 200 dias, vai garantir para um dia menor, né, para menos. E, portanto, a verba prevista para a alimentação, ela passa a, entre aspas, sobrar. A gente sabe, que não estamos sendo hipócritas, que o valor é baixo por aluno, né, e que há uma complementação, mas, independente de qualquer situação em condições normais, é garantido uma merenda boa e de qualidade na rede municipal. Então, essa boa merenda, essa de qualidade que faz a diferença e faz a segurança alimentar de muitos dos nossos alunos, ela poderia, então, né, ser antecipado sem a necessidade de ter as aulas. Mas agora, com o retorno das aulas de forma remota, oficialmente no município, ao que tudo indica, está sendo agora entregue às famílias, tanto quanto eu sei, né? Mas é um drama, porque se associa assim, o desemprego, né, o desalento, as faltas de oportunidades de muitas das famílias da rede municipal, e a gente sabe que na mesa, faltando a comida, aí vem junto todo um outro processo, assim, que é seríssimo, que é gravíssimo, né, que é a violência também doméstica, aumenta uma série de problemas, e que talvez a merenda escolar chegando nessas famílias, isso poderia mitigar um pouco, amenizar bastante esse drama social, né? Que não é só a fome, vem todo um pacote junto aí, e como diz bem o Maneco, né, é a responsabilidade do gestor público, né? Quem entra nessa vida, quem se propõe a entrar na vida pública, tem que garantir essas políticas, tem que pensar nessas pessoas, tem que ter a responsabilidade, né? Então, a gente vê com bastante preocupação, assim, né? Mas também, por outro lado, com muito alento, que há muita entidade, há muita gente puxando o debate nas redes sociais, forçando para que, né, essas políticas, mesmo que não haja, então, que comece a criar políticas públicas para atenuar esse drama aí que, ao que tudo indica, vai para esse ano e ano que vem, não digo não retorno às aulas, né, presenciais, mas os reflexos que essa pandemia vai trazer ainda por muito tempo aí, e que a gente vai precisar, como entidades, como políticos, como associações, estar atento a todo esse processo. Muito bem, Paulo. A Cris Mendes, ela também é pré-candidata a vereadora aqui da cidade, ela manda uma mensagem fortalecendo aquele dado sobre, vamos dizer assim, a carga viral de crianças, né, dizendo que elas carregam uma carga viral equivalente à de um adulto internado em UTI, né, quando contaminadas. A Rosemary Lorenz Martins, ela coloca uma questão, professora Helenir, e eu queria que tu desse uma passada nisso. Ela diz assim, gente, insisto, as crianças vão se contaminar só na escola, o problema é a escola, porque, na verdade, a gente tem um pouco
essa preocupação mesmo, né? As crianças, elas circulam e tal, mas por que especificamente a gente coloca o tema da escola como um tema especial? Bem, em primeiro lugar, é verdade, as crianças não se contaminam somente nas escolas. A gente tem visto muitas vezes pais levando crianças ao supermercado, que é um absurdo, né? Que pode se contaminar facilmente também. Mas por que a questão das escolas? É que na escola nós teremos muitas crianças sem testagem, que nós não poderemos afirmar ou confirmar se entre aquelas crianças presentes nas escolas tem alguma contaminada ou não. Voltando ao que disse antes, muitas crianças são assintomáticas, elas não vão apresentar nenhum sintomas do Covid, mas ao mesmo tempo elas são vetoras que vão distribuir, né, a outras crianças. As crianças se contaminando da escola, elas podem levar e vão levar para suas casas sem nenhuma amostra que estejam contaminadas, estarão contaminando os seus familiares também. Então, haverá, isso que a gente diz, um surto. A escola pode virar um espaço, como a gente tem usado, uma bomba de Covid, onde ela pode explodir na população, na comunidade escolar. Então, como as crianças dificilmente, e aqui nós vamos falar também um pouquinho sobre a escola, as crianças vão para a escola, como nós vamos conseguir, Tarcísio, fazer com que essas crianças, antes de entrar na escola, tenham um distanciamento de 2 metros, usem as suas máscaras, não troquem de máscaras, vamos falar para quem está dentro da escola sabe disso, né, Paulo? De repente, um acha a máscara do outro mais bonita, vão trocar, isso é das crianças. Isso é uma realidade que nós vivenciamos nas escolas. Então, elas são muito mais vulneráveis a pegar esse vírus e ainda a transmiti-lo. Então, a escola fechada neste momento, ela ajuda a que a curva de contaminação caia. Abrir as escolas agora é fazer com que a curva de contaminação, por exemplo, o pico que poderíamos estar passando agora e de repente a tendência é cair, voltando às escolas, eu não tenho dúvida nenhuma que o pico vai subir. Então, nós poderemos ter uma nova onda do Covid e a gente não sabe quais as consequências. Então, neste momento, gente, a cada pai, a cada mãe que estão nos escutando, é importante, cuidem das suas crianças. A escola não está preparada para impedir a contaminação. Os protocolos que foram firmados até agora para a volta às aulas são insuficientes. Volto a dizer, somente medir a febre, porque é isso que nós vamos fazer, ter um tapete onde tu possa limpar os teus pés para não trazer a contaminação da rua, isto é insuficiente. O que deveríamos ter, e eu acho que nem o Estado, nem os municípios estão preparados, é testagem. Primeiro dia de aula, testar todo mundo, né? E não somente no primeiro dia de aula, né? Porque tu pode daqui a 2 dias ter que contaminar. Então, assim, ter que ter testagens periódicas para garantir a segurança das crianças, dos professores e dos funcionários de escola. E também garantir a família dessas crianças, porque muitas vezes a família cuida bastante, só vai na escola, pois a escola pode botar o vírus dentro da sua casa. Obrigado, professor Helenir. Posso contribuir um pouquinho com isso, já Tarcísio? te passo a palavra. Deixa eu só dizer aqui, Alexandre Moura, dizendo que quem conhece a realidade do Estado, principalmente do interior, sabe que é totalmente inviável o retorno. Ivo Zimmermann dizendo, não se preocupem com a infraestrutura das escolas, se a imprensa criticar, o governo já vai dizer que vai fazer uma licitação e tal, e aí está tudo resolvido, né? A Cris Mendes mandando um bom dia, Andrei Nibrazic mandando um abraço para ti, de Santo Antônio da Patrulha, né? A Rosange Lemen de Moraes também cumprimentando o debate, o Jorge Velho, a Anita Lucas, lembrando que Novo Hamburgo aumentou o número de infectados nos últimos dias, Maria Rosilene Cardoso de Freitas, não tem ano perdido, tem vidas sendo preservadas, importante. Vera Villanova, esqueçam 2020, em 2021 recomeçam as aulas. Antônia Rita Hassin Jesus, Maneco, Magistério agradece teus comentários. Maria de Fátima
Cruz dizendo o Estado está perdidinho. Jennifer da Rosa Lang, bom dia, Maneco, representando muito bem nossa Taquari. Ela é taquariense, então, também. É taquariense que a gente fala? Tá desligado. Isso, taquarense. Elisete Cardoso dos Santos, perfeito, perfeito Maneco, Davi Moreira, Elisete Cardoso, enfim. E a Renata Chu, levantando aqui uma questão, gostaria que falasse sobre a reelaboração do calendário escolar já previsto em Novo Hamburgo, considerando a não obrigatoriedade dos 200 dias. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, cada debate que a gente faz, ele levanta outros temas e verdadeiramente a gente percebe o quanto é necessário que a sociedade debata mais. Hoje aqui, por exemplo, tem esse tema que é um tema fundamental, tem o outro tema que é o tema das crianças que estão excluídas do sistema da educação à distância, o que será, entende? Como recuperar isso, Tem o outro tema, que é o tema das escolas particulares mesmo, que estão quebrando. Já teve muitas e muitas fechadas, e o Maneco colocou bem aqui essa questão do Estado omisso, né? Do Estado. Tem o tema dos transportadores escolares. Isso é gente que vivia prestando um serviço, que ganhava o sustento, e ninguém deles é milionário, são tudo praticamente transportadores autônomos, que estão, vamos dizer assim, que estão sem ganhar nada todo esse tempo e sem perspectiva. Então, tem inúmeros problemas que deveriam ter sido olhados pelo Estado antes de jogar essa bomba no nosso colo. Eu queria te pedir o seguinte, Maneco, além do outro tema, eu queria que tu falasse um pouco como que tu vê, porque nós estamos chegando já quase 11h30, te passa um pouquinho aqui, a gente atrasa um pouco o almoço, mas hoje ainda vou ter que fazer uma galinhada aqui de galinha caipira no fogão a lenha, então vai pelas 2h30 da tarde o almoço, né? Vou ter que fazer fogo ainda, enfim. Mas eu queria te aproveitar um pouco, Maneco, para tu falar um pouco sobre a realidade dos municípios, né? Na pandemia e o pós-pandemia. Tu é presidente da FAMURS, vocês devem estar com o cabelinho em pé, né? Porque, ao menos o que eu sinto aqui em Novo Hamburgo, é que também a administração está perdidinha e quebradaça, né? Financeiramente. Então, queria te ouvir um pouco sobre esse tema também. Aproveitar, porque não é todo dia que eu tenho o presidente da FAMURS numa live minha, né? Tem razão, Tarcísio. O que os municípios têm sentido, né? Primeiro, uma ausência total do governo federal. Desde o início da pandemia, uma omissão completa, seja no que se refere ao combate da pandemia em si, que não há nenhuma orientação, não há nenhum projeto, e não estou nem dizendo que teria que ser aquele que a gente acha correto, não tem nenhum. O presidente é omisso, ele não há nenhuma orientação de nada. Né? E, obviamente, isto, no momento de crise, faz com que isso causa dúvidas nos governadores e prefeitos. Aqui no Estado, eu já disse que acho que o governador se focou demais nas medidas de restrição, nesse decreto das bandeiras, não estou nem analisando se ele está correto ou não. O fato é que o foco foi este. E faltou, na nossa opinião, primeiro, se preocupar com o apoio aos municípios para qualificar os espaços de atendimento à saúde. Os municípios tiveram que adotar ações individuais para poder dar conta ou tentar dar conta das dificuldades que apareceram. Segundo, a dificuldade financeira, que é de todos, e nos municípios não é diferente, e que o governo federal também foi omisso, e deixou para agora, para as últimas semanas, algumas ações que começam a dar um alento, mas que não são de longe aquelas necessárias que deveriam ser viabilizadas nesse momento. Então, de novo, os municípios já vinham com uma crise da estiagem, e aí são atropelados pela pandemia, sem orientação federal, sem orientação do Estado, e começam a adotar ações individuais, que nem sempre são as corretas, mas são aquelas que foram possíveis de ser adotadas nesse momento de extrema dificuldade. Junto com isso, um ano de eleição, e nós sabemos, não vamos ser hipócritas, a eleição, ela influencia no dia a dia dos gestores dos municípios, né, porque é uma preocupação, tanto a situação quanto a oposição estão se preparando para a eleição, isso é natural, né? Só que no momento de pandemia nós deveríamos ter suspenso isso
e trabalhar a eleição para o ano que vem ou para o outro, enfim. Mas não foi o que foi aprovado. Então, agora nós estamos no meio da pandemia, com um processo eleitoral que está iniciando, que ainda não tem as regras definidas, porque o TSE não disse o que vai poder e o que não vai poder. E esse caldo todo acaba refletindo na população, né, que não enxerga confiança necessária para poder seguir uma orientação neste momento. Então, tem prefeitos que dizem para um lado, tem governador para o outro e o presidente para o outro, ou vice-versa, né? E isso acaba prejudicando o combate à pandemia como um todo. E isso é o que a FAMURS tem tentado amenizar, né? Nem sempre adotando o modelo que é o ideal, mas tentando equacionar para que a gente minimamente tenha, né, um foco no combate à pandemia. Foi assim quando fizemos as modificações no modelo de distanciamento controlado, está sendo assim agora que a gente está tentando impedir a volta às aulas neste momento em que não tem segurança para isso. É assim como estamos tentando fazer no debate da reforma tributária também, que é outra questão polêmica no meio de uma pandemia, né? E nós precisamos estar atentos também para isso, e com inúmeras questões que, infelizmente, surgiram neste momento de crise, né? E o que eu tenho dito sempre, nós precisamos ter muita paciência, muita solidariedade e responsabilidade durante toda esta crise que estamos passando. Não é fácil para ninguém, está muito difícil, mas tem algumas coisas que são óbvias, como esta da volta às aulas, né? Em que qualquer pesquisa que se faz, a grande maioria é contra. Então, a gente não compreende por que que o governo do Estado continua insistindo com este tema, sem razões consistentes para isso, né? Então, ou seja, vamos continuar dialogando. Terça-feira nós temos outra reunião com o governo do Estado, vamos tentar convencê-los de que não é o momento, de que é possível segurar mais um pouco, que a gente pode continuar debatendo as melhorias nos protocolos, os ajustes que são necessários, enfim, a gente ia adequando, melhorando, mas que a gente produza o retorno nas aulas mais para frente, quando a gente tiver os números baixando e que a gente encontre a segurança necessária para não colocar nossas crianças e os nossos servidores em risco. Muito bem, Maneco. E só uma pergunta bem rapidinha. Vamos dizer que o governo do estado vai voltar. Tem alguma medida judicial em perspectiva, Helenir, Maneco? Nós já estamos com uma medida pronta. Se o governo insistir, nós vamos entrar judicialmente, né, com esses elementos que foram apresentados aqui, né, que demonstram a impossibilidade de voltarmos com segurança, darmos segurança a nossas crianças e à vida. Portanto, nós já estamos com ele pronto. Vamos aguardar agora a decisão do governador para entrarmos. Muito bem. Eu acho que o debate aqui, ele conduziu para a gente ter... Bom, cumprimentar a Rita de la Justina, a vereadora nossa de Sapiranga, Odilon Santos Silva também, que é guarda municipal, pré-candidata a vereadora aqui em Novo Hamburgo, Ana Beatriz Parker, também com uma importante contribuição no sentido de que sem vacinação não há segurança. Enfim, acho que o debate aqui conduziu com clareza essa perspectiva de que não é inteligente que esse debate tenha sido posto nesse momento, e não é inteligente insistir com a ideia de que nós devemos retomar as aulas agora, mas que precisam ser pensadas medidas para as crianças que estão com vamos dizer assim, ausentes da possibilidade do ensino à distância, né? Que as ferramentas tecnológicas precisam ser melhoradas para o ensino à distância. Também teve mais de um registro aqui dizendo que os professores estão usando instrumentos mais simples, como o WhatsApp, que está funcionando melhor do que a plataforma que o governo do estado propôs, né? Então, que tem tido mais adesão. Então, acho que que nós precisamos cuidar dos transportadores, que nós precisamos cuidar da merenda escolar, chegar nas famílias necessitadas. Eu imagino que isso também seja uma preocupação da FAMURS, né, Maneco, de orientar os municípios a ajudarem as famílias a que não tenha fome dessas crianças, porque seguido a gente recebe pedidos de socorro desesperados. Olha, eu não tenho mais nenhuma comida na minha despensa, eu preciso de uma ajuda. Então, tem vários temas que precisam ser tratados, e acho que vale, inclusive, fazer um novo debate sobre educação, pegando mais especificamente, Paulo,
esses temas, né? Qual é a estratégia para as crianças que estão excluídas da educação à distância? Qual é o modelo que nós vamos adotar no sentido da reconfiguração desse calendário do ano letivo, né? Para que isso não seja um faz de conta também, né? Porque também isso é importante, não pode ser um faz de conta. Eu acho que são questões que ficam desse debate. Eu quero agradecer muito a vocês pela participação, quero agradecer muito, nós tivemos uma excelente participação durante toda a live, e deixar para vocês nos darem aí um bom dia final aí nesse belo domingo, né? Deixando o meu agradecimento a todos vocês. Começamos por ti, Paulo. Pode ser. Então, eu quero agradecer, acho que foram trazidos aí à tona vários aspectos, como tu bem colocaste, Tarcísio, né? Que a complexidade que é a educação, né? Também dizer que, assim como o Maneco colocou, nós no Conselho também entendemos, né, que as escolas de iniciativa privada aqui em Novo Hamburgo, com toda a dificuldade, são geradoras de emprego, desempenham um papel importante para a família, para a sociedade, para as crianças, os professores, mas colocar como única solução do problema o retorno presencial às aulas, por tudo que foi dito, é extremamente temeroso, né? Acho que temos outros caminhos, né? Talvez a FOMURS levantar mais essa bandeira junto ao governo do Estado, né? Para socorrer essas escolas, esses profissionais, esses empreendedores que desempenham um importante papel, né? Também, só para fechar, aí, como foi colocado antes, o ensino remoto, como está sendo agora, pegar o exemplo da escola onde também leciono, que é a Fundação Liberato, se fosse retornar hoje presencialmente, vários professores que têm comorbidade não poderiam retornar, né? Os alunos estão tendo aulas, né? Mas aulas à distância. Se esse professor ele não está em condições de estar num ambiente fechado com seus alunos e, portanto, ele já não poderia desempenhar o seu papel no presencial, né? Então, como tu bem disse, é um tema bastante complexo. Acho que a gente, talvez, mais uma ou duas lives para poder pegar toda a complexidade que envolve esse processo de educação aí. Então, dar um bom dia a todos, agradecer a oportunidade singular aí de estar debatendo com o Maneco, com o Helenir, com o Tarcísio, e trazer um pouco a contribuição, e um bom dia a todos. Valeu. Obrigado, Paulo. Só registrar aqui, Marlina Loss, que tem crianças, ela mora aqui num bairro bem pobre também, nossa pré-candidata a vereadora, ela mora no Quefas, tem crianças que não têm telefone, não têm internet, não têm computador. Vai cobrar o quê? Né? A Caroline Hoffman te saudando muito, viu, Helenir? Dizendo que você perde sempre ao lado das lutas justas. Tinha um recado aqui também especial para o Paulo, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. O Christian Andrei te mandando um abraço especial, grande professor. Educar precisa estar associado à proposta de incluir todos, garantir aprendizagem significativa. A tua colega Viviane Helenir dizendo, excelente debate, ficou claro que o que falta é subsídio e suporte do governo federal e estadual para manter empresas, como bem falou o Maneco, né? E não expor crianças, famílias e toda a comunidade escolar. Maneco, dá teu bom dia aqui, te agradeço muito aí as informações, enfim, e a disposição de participar. Eu imagino que tu esteja sendo convocado para live atrás de live, é isso? Né? Live atrás de live, mas atendeu muito gentilmente nosso convite. Obrigado, Tarcísio, pelo convite e te parabenizar pelo debate. Acho que esses assuntos têm que ser cada vez mais dialogados, mais debatidos e cada vez mais as pessoas participarem, interagirem, a gente trocar opinião, isso sempre é importante, fundamental. E ainda mais nesse momento que estamos passando aí de extremas dificuldades, né? Infelizmente, o ano de 2020 está sendo um ano muito difícil para todos nós, com muitas dificuldades para todos, e a solidariedade e o diálogo são fundamentais. Então, eu quero te parabenizar, te agradecer o convite, estamos sempre à disposição para debater este e outros temas, agradecer a Helenir e o Paulo aí pela parceria na discussão, e desejar aí um bom final de domingo a todos, e esta semana
Vamos esperar aí que a gente conte com o bom senso do governo do Estado para que a gente possa manter o diálogo, mas adiar o início da volta às aulas para um momento mais seguro. Grande abraço aí para vocês. Obrigado, Maneco. Ironilda Bueno, parabéns a todos pelo debate. Patrícia Michelin, debate pertinente e relevante nesse momento, nos traz mais elementos para a construção de nossas convicções. Obrigado aos participantes. Professor Elenir, eu te deixei para o final, que era exatamente para poder te fazer uma homenagem aos CPERs. Sabe que eu fui deputado estadual no período passado, e eu percebia o quanto essa categoria, mesmo vivendo a situação mais dramática, tendo professoras e professores que chegavam e diziam para a gente: eu estou irremediavelmente falido, eu estou há 5 anos sem reajuste, 4 anos sem reajuste, 3 anos sem reajuste, 2 anos sem reajuste, 1 ano sem reajuste, e eu estou contando de trás para frente, porque agora já são 6 sem reajuste, e com salário parcelado, e as contas não perdoam. Né? E vocês sempre lutando. Então, eu queria te deixar essa homenagem, Elenir, deixar essa homenagem a todas as professoras e professores e vamos dizer assim, dizer da nossa solidariedade e também do nosso reconhecimento, porque vocês têm dado aulas de cidadania, de dignidade a todos nós, todos os dias. Então, deixa o teu cumprimento aí também, fica esta homenagem às professoras e professores do Estado. Obrigada, Tarcísio. Realmente, eu sempre digo, eu tenho muita honra de ser presidente dessa categoria tão aguerrida e que sabe tanto lutar pelos seus direitos. E aqui é importante a gente dizer, né, que mesmo no tempo da pandemia, nós continuamos sendo atacados. Agora teve a votação no Congresso, nós estamos acompanhando, né, do veto do Bolsonaro para tirar os professores, os da saúde e da segurança, do congelamento de salário. Infelizmente, no Senado conseguimos derrubar o veto, mas na Câmara Federal mantiveram o veto. Então, nós estamos 6 anos sem reajuste, e agora, com essa proposta do Bolsonaro, nós vamos para 8 anos. Então, é complicado, nós continuaremos na luta, nós temos nosso plano, nosso piso salarial profissional nacional, vamos lutar na justiça para ganharmos o reajuste, mas é uma luta contínua. Mas essa luta contínua não nos faz deixarmos de olhar aquilo que é a nossa razão de ser, que é a educação. Os nossos alunos, a nossa preocupação com a vida dos professores, dos funcionários, dos alunos e da comunidade escolar. Portanto, dentro dessa nossa preocupação, eu quero encerrar dizendo o nosso slogan: escolas fechadas, vidas preservadas. Vamos lutar para mantê-las assim. Muito obrigado, professor Elenir, muito obrigado, professor Paulo Thiele, muito obrigado, Maneco, que já saiu da live, mas teve uma contribuição fundamental. Eu gostei demais do debate da manhã de hoje, acho que ficaram muitos temas em aberto, mas um bom debate não é que resolve todos os problemas. Um bom debate é o que levanta questões que precisam ser aprofundadas por todos nós. Então, eu quero agradecer a vocês, eu fiquei realmente muito feliz, desejar um bom domingo a vocês, todos os que nos prestigiaram nesse debate, né, todos os internautas, e escolas fechadas, vidas preservadas, diz a Caroline Hoffmann. Muito obrigado, um bom dia a todos e vamos continuar lutando pela vida, pela dignidade e pela felicidade.